Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos começar nossa lição, vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado porque temos mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pai, que o Senhor nos conduza agora, que o Senhor seja o nosso professor. Fala diretamente aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. E nós estamos em uma série de lições sobre o livro do Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Deus levanta um libertador. As Escrituras Sagradas nos mostram progressivamente a percepção que cada patriarca tinha a respeito de Deus. E isso, na verdade, deriva da maneira como o próprio Senhor se apresentava a cada um dos seus servos. Abraão percebeu o Senhor como aquele que abençoa. Essa referência está em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Jacó teve a visão do acesso a Deus, teve uma visão profética do próprio Cristo, isso lá em Gênesis capítulo 28, versos do 10 ao 17. E a cada nova percepção, a cada momento novo, a revelação ela progride de maneira complementar, sempre somando o novo entendimento até a revelação maior, que é Jesus Cristo. No deserto do Sinai, Moisés ele experimenta a completa e surpreendente visão de Deus como aquele que busca o prisioneiro para libertá-lo, aquele que vai ao encontro do sedento, aquele que está buscando o perdido para salvá-lo. Sua preparação para libertar o povo durou 80 anos, 40 anos de Egito e 40 anos de deserto. E a sua missão, propriamente dita, durou mais 40 anos. Já dissemos aqui que Moisés era altamente preparado face à sua educação na corte do Egito. Mas o que de fato o capacitou para a sua missão foi o seu encontro pessoal com Deus. Não devemos partir, então, nossos ministérios sem termos um encontro pessoal com Deus. É primordial que, além da nossa capacitação, o Senhor esteja diretamente nos capacitando para a sua obra, para a obra que Ele tem nos chamado. A convocação de Moisés. Ainda que Moisés defendesse o seu povo, como no episódio onde ele matou o egípcio, e nós vimos isso na nossa lição anterior, foi preciso um chamamento direto do Senhor para a missão de tirar Israel do Egito. Deus o estava preparando para essa missão desde o seu nascimento, com tudo o que acontecera com ele até então. E agora, diante do divino chamado, Moisés está um pouco relutante. Êxodo capítulo 3, verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés sabia que para o cumprimento correto dessa missão, ele teria que enfrentar faraó, vários sacerdotes e também outros opositores, além de saber que dificilmente os próprios israelitas estariam convencidos a sair do cativeiro. Tamanho era o envolvimento com aquela cultura e também a acomodação, mesmo ao cativeiro. Mas Moisés era a pessoa certa para aquela missão. E além disso, ele não estava sozinho. Êxodo capítulo 3, verso 12. Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Irmãos, quando Deus nos chama para a sua obra, Ele nunca há de nos deixar sozinho. Por mais que haja alguma força, algum conhecimento, alguma sabedoria em nós, é na força e no conhecimento que vem do Senhor que nós devemos operar os nossos ministérios. Deus vai à frente. Como nós dissemos aqui nessa lição, quando do chamado do Senhor a Moisés, Ele coloca algumas objeções. A primeira, Êxodo 3, verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés aqui está se declarando muito pequeno e sem importância para sequer apresentar-se diante de faraó. Mas a resposta vem no verso 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas:
eu sou me enviou a vocês. Moisés não iria por si próprio, mas iria com a autoridade de estar representando o próprio Senhor. A segunda objeção de Moisés, Êxodo capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? E aqui nos versos seguintes, o Senhor ele demonstra a Moisés o seu poder através de sinais miraculosos que seriam a demonstração de que Deus estaria com ele. Ele transforma a vara de Moisés numa serpente, coloca e tira a lepra em Moisés. Deus aqui está manifestando o seu poder. Essa era a prova de que Deus estaria com Moisés. A terceira objeção de Moisés foi sobre a sua maneira de falar. Êxodo capítulo 4, versos 10 a 12. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés tinha, sim, uma dificuldade de falar. Nós não sabemos ao certo o que seria, mas o fato é que a libertação ela não dependeria da fala de Moisés, mas da presença do Senhor ensinando-lhe o que dizer. Em suma, Israel não seria libertado por Moisés ou pela forma como falava, mas pelo que Deus estaria fazendo. Então, a parte mais importante desse chamamento de Moisés é Deus dizendo: eu estarei com vocês. Irmãos, se o Senhor nos chama, Ele estará conosco. Muitas vezes nós tememos o que dizer, o que fazer, porém o mais importante é a presença de Deus conosco. Da mesma forma, Jesus se compromete com os seus discípulos, quando ordena que levassem o Evangelho até os confins da terra. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Jesus aqui, ele está nos chamando a uma missão. O texto segue: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos comissiona como discípulos e Ele está conosco. Deus vai à nossa frente. O começo de uma nação. 4 elementos são necessários para que haja uma nação: povo, território, leis e governo. Considerando a história do povo, devido à fome em Canaã, Deus ele havia levado os filhos de Jacó para o Egito. Lá eles se multiplicaram e recebem então noções de uma nação bem-sucedida, pois o Egito ele era altamente desenvolvido, sendo rico, poderoso e também dotado de muitas ciências e cultura. Muito se aprendeu no Egito durante o crescimento de Israel. Acontece que, de seu tempo de permanência no Egito, os quase 300 primeiros anos foram bons, repletos de privilégios. Os faraós desse período, eles eram Ixos, que também eram invasores do Egito. Mas com a expulsão dos Ixos e a mudança da dinastia para um faraó egípcio, Israel passou a ser considerado, então, uma ameaça. Êxodo capítulo 1, versos de 7 a 10. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. A partir de então, nos 130 anos seguintes, o povo perde suas regalias, chegando ao nível da escravidão. E é aí que o povo clama ao Senhor por libertação dessa situação terrível. Pensando um pouco sobre essa história, se Israel tivesse permanecido em Canaã, ele não teria aprendido sobre ser uma grande nação. Se os privilégios iniciais concedidos através de José fossem mantidos, eles não desejariam sair do Egito, nem clamariam para sair de lá.
e possivelmente eles teriam a cultura absorvida pela cultura egípcia com o passar dos anos. Então nós vemos que o sofrimento de Israel foi utilizado por Deus para que os israelitas desejassem sair do Egito. E esse foi um importante passo para a formação da nação de Israel. O preparo de um líder. Como já dissemos, olhando para a vida de Moisés, veremos que tudo o que aconteceu com ele até o ponto de libertar Israel do Egito foi um preparo importante para aquela tarefa. Como hebreu, ele conhecia o Deus de Israel e suas promessas. Ele sabia da palavra de Deus a Abraão de que Israel permaneceria 400 anos em terra estrangeira. Isso está registrado lá no capítulo 15 de Gênesis. Vale a pena você atentar para essa leitura. Moisés também sabia do propósito messiânico e profético de Israel. Além disso, ele amava o seu povo e também tinha uma vasta cultura, conhecendo profundamente o Egito. Irmãos, Deus utiliza homens e mulheres em suas áreas, capacitando-os com poder espiritual para a missão que ele desejar. Nós devemos então orar ao Senhor procurando saber qual é a missão que ele tem para cada um de nós. E concluindo nossa lição de hoje, assim como Moisés foi chamado a conduzir a libertação do povo daquele cativeiro, e ele aceita o grande desafio em obediência ao Senhor, apesar das suas várias limitações, que nós possamos buscar em oração o propósito de Deus para nossas vidas. Mesmo que tenhamos que sair da nossa zona de conforto, mesmo que tenhamos que vencer as nossas limitações, mas que façamos isso com a certeza de que Deus está à nossa frente. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva. Pai, nesse momento eu oro para que o Senhor nos mostre o teu propósito, o teu chamado, a tua missão a nós. E que nós possamos responder positivamente, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor vai à nossa frente. Eu oro agradecido porque tu és um Deus maravilhoso. Oro em nome de Jesus. Amém. E você que gostaria de entrar em contato conosco enviando sua dúvida ou comentário sobre a nossa lição, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude e entenda a Bíblia.